E hoje vamos trabalhar com indentação, né? Então aqui eu vou criar um novo arquivo Python aqui, chamado indentação. Dá um enter, né? Indentação são blocos de código que recebe recuo, né? No intuito de definir a hierarquia, né? O recuo é como se fosse um espaço, né? Ou o tab, né? Então eu vou mostrar para você como que é feita a indentação, né? E por que um comando ele não funciona, dependendo da função que você tá tentando codificar. Ele não funciona se ele tiver que ser encaixado dentro de uma hierarquia, que ele vai necessitar de determinado comando e ele vai ter que dar dentro dessa hierarquia para ele funcionar, né? Então vou mostrar para você na prática como funciona. Vamos supor que eu vou colocar vou criar um if, por exemplo, né? If o valores, né? If valores for igual, por exemplo, vamos supor 1 for igual a 1, ele vai retornar que aquilo é verdadeiro, senão vai tornar falso, por exemplo. É sinal que esse if, a função dentro desse if vai ter que estar indentada, né? Então vou mostrar como funciona, tá? Então vou digitar aqui um número, vou criar uma variável aqui e vou atribuir o parâmetro de número 1, tá? N1. Primeiro eu vou criar uma variável número N1, né? N1 vai receber 1 e N2 vai receber 1 também, né? Aí eu vou colocar aqui um if, né? Por exemplo, if N1 for igual a N2, né? 2 pontos, vou dar um enter. Aí aqui dentro aqui, ó, que ele vai retornar essa informação, a informação dentro do if, né? E aqui dentro aqui ele tem que estar indentado, né? Porque se eu não indentar, ele não vai funcionar, né? Então aqui na prática, se eu colocar aqui direto aqui, ó, do jeito que está aqui, print, por exemplo, verdadeiro. Aí eu posso colocar aqui else, do jeito que está aqui, só para você ver, tá? Print false. Por exemplo, se eu fizer isso, não vai funcionar, meu código está errado, né? Até você já vê aqui, ó, coisa de erro, né? Aqui o AIDO também, se o PyCharm, ele até reporta aqui, ó, ele reporta, né, o erro e ele coloca aqui que tem que estar mais ou menos desse exemplo aqui, ó, né? Def, aí ele tem que estar sobre hierarquia, né? Então aqui não vai funcionar. Se eu executar isso aqui, ó, ele vai dar o erro, né? Ele identificou o erro e ele tá falando que o erro tá, né, por causa dessa linha if aqui, ó. Então se eu comentar aqui essa linha if, por exemplo, se eu comentar ela, se eu der um executar, eu vou ter que comentar esse outro aqui também, ó, o else, né? Aqui vai funcionar, mas aí o meu código teoricamente não está fazendo a função que eu queria que ele fizesse, né? Então o meu código que eu quero é que se o número 1 for igual a número 2, N1 for igual a N2, é para ele retornar verdadeiro, senão vai retornar falso. Então para isso aqui funcionar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que dar 4 espaços, né? 1, 2, 3, 4, ou você clicar no seu teclado aí, tab, que ele já vai automaticamente, né? E aqui também, esse de baixo aqui também, né? O else, eu não preciso colocar ele em hierarquia, né? Eu coloco só a primeira função if e coloco o print, que ele vai receber a hierarquia do if, e aqui no segundo aqui, o else eu coloco ele e o print vai receber a hierarquia do else, né? Então vou ter que fazer isso também. E agora eu vou executar o meu programa e agora vai funcionar. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, N1 é igual a N2? Não, então vai dar false, tá vendo? Então a indentação ela serve praticamente para isso, né? Para você colocar o pequeno bloco de código, ele precisa de estar em hierarquia para o seu comando funcionar, né? Então isso se chama recuo, né? Então assim sem ele não vai funcionar, né? É a mesma coisa se eu for digitar aqui por for também, for n N1 for n em N1, por exemplo, né? Aí aqui, ó, o que eu for digitar aqui, ele tem que estar sobre hierarquia, né? Print N1. Print N, né?
aqui, ó, em range, né? Então, for n em n1, né? Ele tá colocando para n em n1, por exemplo, ele vai printar o que tem de n. Então, no meu caso aqui, tudo que tá dentro desse range aqui, ó. Coloca aqui, ó. É sinal que você tem que ver que ele tem que estar indentado, né? Senão não funciona. Vou colocar aqui open. Esse aqui, ó. Open 443, né? Bom, é isso. Espero que você tenha compreendido essa opção aqui da indentação, né?